Muito bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Claudinei e hoje nós vamos falar sobre o papel toalha. E o nosso entrevistado de hoje será o Luiz Fernando. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, sim. Graças a Deus, vamos bem, Claudinei. Vamos então para a primeira pergunta de muitas dúvidas que as pessoas têm. Qual o melhor tipo de papel toalha? Claudinei, é uma dúvida constante, a gente escreve muito no nosso blog sobre esse tema, e o melhor papel toalha é aquele que atende a melhor necessidade do cliente, né? Então, o cliente tem uma necessidade de redução de despesa. Papel toalha que entrega isso que ele quer é o melhor para ele. O cliente tem um interesse de encantar o cliente ou encantar, digamos assim, os funcionários, os colaboradores. O papel toalha que entrega isso é o melhor. Então, num resumo, sem polemizar, sabendo que a gente tem muitas questões aí pela frente que você preparou, eu diria para você que é o papel que atende aquilo que o cliente deseja. E qual a diferença entre o papel interfolhado e o papel toalha bobina? Ah, eu sabia que você ia perguntar isso, né? É uma diferença muito simples. O papel toalha interfolhado é um papel que é cortado em folhas e entrelaçada são essas folhas para que, ao colocado num dispenser apropriado, essa folha saia com um certo controle e não despenque totalmente na nossa mão. Já o papel toalha bobina, ou papel toalha em rolo, ele é um papel que naturalmente é mantido assim, na produção e depois entregue para os clientes num formato de rolo. O dispenser de liberação desse produto, quando utilizado, é um dispenser diferente que faz o corte dessa toalha. Então são características bastante diferentes entre um e outro. Os papéis originalmente são produzidos nas indústrias em formato de rolo. Então, o papel toalha em rolo está mais próximo do formato original. E o interfolhado, ele passa então por um processo de beneficiamento e tudo mais. Depois a gente pode discutir ainda outras aplicações, tá, Claudinei? Muito bom. E a escolha do papel toalha, ela é importante para a empresa? Olha, eu sei que ela é muito importante, porque ela deve harmonizar com a empresa de alguma maneira, né? Então, o brasileiro e outros países têm muito carinho pelo ambiente sanitário, gostam de caprichar na aparência, e não é diferente aqui no Brasil. Então, a primeira questão tem uma questão ligada a design, a harmonia dentro do sanitário. Cor preta, cor marmorizada, cor branca, depende do cliente e do ambiente. O tipo do porta-papel toalha, ele vai variar de acordo com o tipo de papel toalha que você escolheu. Então, eles têm que trabalhar em sintonia, vamos assim dizer. Se você escolher um papel toalha interfolha, a depender se ele trabalha com 2 ou 3 dobras, você tem um papel específico para um toalheiro. E se você tem um papel toalha em bobina, você tem a necessidade de um outro aparelho. Então eu diria que tem uma questão estética e uma questão depois de funcionalidade, aonde é importante você estar com as coisas bem sintonizadas, como eu disse, para que você também não desperdice recurso. É importante que o tamanho do papel esteja adequado ao tamanho do dispenser, pois aí então você vai otimizar o uso desses papéis e vai aproveitar o que de melhor ele pode te oferecer, sem com isso desperdiçar recurso, tá, Claudinei? E existem vantagens para a empresa que opta pelo papel toalha ao invés do secador de mãos? Ó, é um tema que já despertou alguma polêmica, mas depois, com o advento da pandemia, o volume de informações que rodaram aí pela internet ou por estudos ficou muito claro do seguinte: o papel toalha, feito inclusive com matérias-primas virgens ou de melhor elaboração, ele higieniza a sua mão e, eventualmente, a presença de algum vírus ou alguma coisa, uma bactéria, ele vai embora para o lixo. Já quando eu coloco a mão sob um secador de mãos, aciona-se uma ventoinha e uma temperatura, resistências, por assim dizer. Dentro do sanitário, que é um ambiente de pouca ventilação, eu tenho uma combinação ideal que vai proporcionar uma proliferação de bactérias se ali eu tiver alguma. E sempre vou ter alguma coisa na mão das pessoas, sabe, Claudinei? Então, eu acho que deveríamos pensar mais na saúde
do que na questão de considerar a possibilidade de ter esse secador de mão. Por enquanto, eu abriria a mão. Ele pode ser um item, até certo ponto, mais econômico para o cliente em alguns aspectos, mas tem a questão da saúde, tem a questão da experiência do usuário. Portanto, acho que polêmicas à parte, eu abriria a mão do secador nesse momento, preservando a saúde, tá bom? Muito bom. É uma outra dúvida que muitas pessoas têm, é por que o papel toalha não pode ser reciclado? Olha, o papel toalha, ele é descartado naturalmente no mesmo local que um lixo orgânico, como se fosse o papel higiênico. Pensa bem, ali no sanitário, a gente tem resíduos corpóreos, né? Então você tem saliva, tem fezes, urina e tudo mais. Então, independente do que a pessoa faça com a toalha, você está próximo de questões orgânicas. Então, a recomendação é o descarte junto do lixo orgânico. Agora, existem papéis, toalhas que são produzidos a partir de fibras recicladas, né? Aí são produtos que são reciclados. Mas a recomendação do papel toalha é que ele seja descartado, portanto, junto com material não reciclado posteriori, né? E como é feito o papel toalha da OptiPaper? Olha, o papel toalha OptiPaper, Claudinei, ele é originário, toda a linha dele, a partir de fibras virgens. E um papel toalha da linha, ele é feito com um pequeno percentual de aparas do tipo 1. Então, eu diria para você que, sem entrar nos detalhes assim de toda a questão técnica da produção, originários são as fontes, são fontes responsáveis, né? A maior parte deles com aquele selo FSC, que é reconhecido aí por ser um selo que só é concedido a empresas que obtêm a madeira de locais que a produzem de uma forma sustentável, né? Então eu acredito que isso é um diferencial de ter o papel dessa forma sustentável. Todos eles são embalados, os papéis interfolha são embalados em sacos plásticos, enfim, acho que tem uma questão depois que você vai ainda falar com a gente sobre isso e eu ainda vou poder me estender um pouco. Mas o resumo seria fontes sustentáveis e papéis de alta qualidade. Acho que é isso que mais seria interessante, fazendo um comercial, né? Que eu sei que o que está mais te interessando no momento é falar do papel toalha, então não vou ficar falando exatamente do nosso, né? Eu acho que o mais legal é falar dos papéis. Então, até para completar um pouco. E aí, outros papéis toalhas, como eu disse na questão anterior, são provenientes de papéis reciclados, de aparas de outro tipo e tudo mais. Então, existe muitas fontes de papéis. Isso vai fazer diferença, viu, Claudinei, depois no valor do papel final que vai chegar no cliente, tá? É isso aí. E como uma empresa ela pode economizar na compra do papel toalha? Ou utilizando o papel toalha na empresa? Olha, são várias maneiras. Se a gente tem aí uma questão ligada à economia, a primeira foi aquela que eu disse antes para você no início da nossa conversa, onde tem uma sintonia entre o tipo do papel e o toalheiro, aonde tem medidas, tração do papel, medidas do toalheiro, gramatura do papel toalha, dentro do toalheiro, como é que ele roda, se ele não roda, tamanho da boca do toalheiro. Então, olha, o cliente não tem que ser especialista nisso, a especialidade tem que ser de empresas como a nossa. Ela é que deve se preocupar com isso, né? Ou os especialistas em facilities, que assim seja. Recomendação: procure empresas responsáveis, empresas que detenham a técnica e as marcas, tanto do papel toalha quanto dos dispensers, que via de regra são empresas que têm essa harmonia e essa sintonia entre os dispensers e os papéis. Então aí tem uma economia interessante que pode ser proporcionada. Eu diria ainda para você que naquela diferença entre o papel toalha bobina que eu falei antes e o papel toalha interfolha, também existe diferença entre os locais de utilização. Então uma empresa que entenda daquilo em que estiver fazendo, ela pode te orientar, né, como um consumidor final, qual que é o papel toalha mais indicado para o seu ambiente de acordo com aquilo que você precisa. Recomendação: procure uma empresa responsável, uma empresa que tem especialidade e tradição nesse segmento. Acho que isso vale muito a pena, tá, Claudinei? Muito bom. Aproveitando esse gancho da gramatura, por que Certo. ela é tão importante? A gramatura do papel. Olha, a gente aqui está falando sobre papel toalha, né? Mas as pessoas conhecem papel, além do papel toalha, nós conhecemos o papel higiênico, nós conhecemos o papel cartão,
o papel de uma folha como essa que nós temos aqui, esse bate-papo nosso, anotado assim como um roteiro, ela tem uma gramatura de 75, 90 gramas e assim por diante. Dentro do papel toalha especificamente, nós temos papel toalha, eu vou dar um exemplo para você, com 23 gramas na nossa linha, e temos papel toalha com 39 gramas. Ora, vejamos bem, um papel toalha que tem uma espessura de 23 gramas e um outro com 39, arredondando aí para me permitir ser mais fácil a resposta, com 40 gramas, é praticamente o dobro, o volume de papel que eu vou utilizar para secar as minhas mãos ou para fazer uma higiene, uma limpeza de uma bancada ou qualquer coisa que eu valha, vai ser muito menor. Então é natural que eu consuma um volume maior de folhas quando eu tenho uma gramatura menor do que quando eu tenho uma gramatura maior. Agora, também vai variar um pouco da educação daquele público que está acostumado a usar o papel. Se eu colocar uma gramatura muito fina num aparelho que ofereça muita resistência ao liberar o papel, provavelmente esse papel não vai sair dali de dentro. Vou dar mais um exemplo. Papel toalha em bobina, rolo. Gramatura muito baixa, você está com a mão molhada, a resistência dele vai ser diminuída, porque sua mão está molhada, e vai puxar uma folha. Ao puxar uma folha pode não sair. O papel ele pode rasgar. E aí, rasgando, a pessoa começa a usar maior volume, então aumenta muito a despesa. Mais uma vez, aquela especialidade entre aquela empresa que entende do assunto do papel toalha pode ajudar muito as empresas a economizar e indicar a gramatura adequada para uma folha tripla, uma folha quádrupla, uma folha dupla, que é muito bem escolhido, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta bem aí, né? Ah, respondeu sim. E o que é a gofragem de um papel? Olha, ela é como se fosse a personalidade, assim, eu diria, né? Uma maneira que eu uso para te dizer do papel. Ela é como... existe um desenho no papel toalha que eu uso, ele seria a gofragem. Existe um picotadinho, alguma marca pequena, como se fosse um quadriculado, ou uma marca do fabricante, ou um desenho de flores, ou algo que o valha. Aquilo é gofragem. Às vezes eu não tenho gofragem nenhuma. Isso não quer dizer que o papel é melhor ou pior. Mas a personalidade dele é conferida quando eu tenho alguma ou nenhuma. Às vezes a gofragem, Claudinei, ela pode contribuir também com a maciez ou aparentemente remover um pouco da maciez, né? Mas isso é uma questão mais de personalidade. Mas ela tem muito detalhe em relação à fabricação e a esteira em que ele é utilizado, a forma como ele é feito. Mas eu diria assim, para o consumidor final, a personalidade, né? Hoje temos alguns concorrentes, algumas aqui desse mercado, né, de fabricantes de papel toalha que imprimem uma marca que é muito peculiar a ele, outros nem tanto. Então isso vai variando, viu, Claudinei? Eu diria para você que é isso. Bom, e por hoje ficamos por aqui. Obrigado, Fernando, por esclarecer todas as nossas dúvidas. Que bom. Esperamos que tenha sido bem valioso para todos os ouvintes, né, todo esse conteúdo que a gente falou por aqui. Agradecemos a audiência e nos vemos no próximo episódio. Olha, eu também quero agradecer. Eu sei que você desenvolve materiais de alta qualidade para o blog da empresa, que falam ricamente sobre papel toalha. Já tive a oportunidade de contribuir também com entrevista por escrito para você. E eu acho muito criativo da sua parte desenvolver aí esse podcast sobre o uso correto e detalhes do papel toalha, né? Fizemos um podcast curto, um podcast objetivo. Eu espero que a audiência goste e eu gostaria de participar outras vezes, sabe, Claudinei? Gostei muito de participar e agradeço em nome do departamento aí de operação e de ter participado. Espero também que quem ouça goste e sugira aí alguns podcasts com temas novos. Obrigado então mais uma vez e até a próxima.